pessoal, estamos começando o terceiro podcast Prof de Fito e hoje o tema é o uso convencional versus novas tecnologias para o manejo de plantas daninhas e percevejo na cultura do milho e safrinha. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. O manejo de plantas daninhas na cultura do milho é essencial para a produtividade agrícola. Além disso, o controle de percevejo, que acaba atacando e sugando a seiva das plantas, é crucial para evitar danos na cultura. A combinação de práticas culturais e químicas melhora a eficiência do manejo. A integração dessas estratégias resulta em uma produção mais saudável, estável e rentável. E nesse contexto, no nosso terceiro podcast de hoje, recebemos o Alan Donel. Alan é engenheiro agrônomo e mestre em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá. Iniciou sua carreira como engenheiro agrônomo em uma cooperativa da região de Maringá, tendo trabalhado por mais de 7 anos no local. Atualmente é representante comercial da Ihara, junto a cooperativas e produtores da região de Maringá, com foco em grandes culturas como soja, milho e trigo. Alan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Muito obrigada pelo apoio, pela participação e com certeza você vai contribuir muito aos nossos ouvintes. Fique à vontade. Olá, Cris. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir com todos aqui hoje, nesse momento. Que bom, Alan. Seja muito bem-vindo. Bom, e dentro desse contexto, em relação ao uso convencional versus as novas tecnologias para o manejo de plantas daninhas e de percevejo no milho, com a sua experiência, com o seu conhecimento, a sua expertise, como que você descreve o uso convencional versus as novas tecnologias para manejo de plantas daninhas e de percevejo na cultura do milho? Ô, Cris, eu acho que é importante nesse momento, trazer até uma retrospectiva e histórico aí da produção que nós temos no milho safrinha, A década de 90 até hoje, nós temos um aumento de produção no Brasil, atrelado aí à questão da área, principalmente, considerando que na década de 90 nós tínhamos uma área de 500 mil hectares, e hoje nós estamos aí falando de 17 milhões de hectares de plantio, aproximados aí, pensando em dados de 2024, E nós observamos, principalmente no começo, na década de 90, uma produção aí de 1.000 quilos por hectare e hoje nós temos aí 6.000 quilos por hectare. Isso nós estamos falando de média de 100 sacas por hectare. Nos últimos 10 anos, nós temos observado que essas produtividades elas têm estagnado, Então, atrelado a isso, nós temos observado que a tecnologia ela tende a agregar muito ao produtor, Hoje o produtor ele deixou de ser aquele produtor raiz, que seria aquele produtor em que ele planta e colhe, Hoje o produtor ele tem que fazer custo, justamente porque a margem de erro para o produtor hoje é muito pequena, Então, a margem de erro dele tem que ser mitigada, Então, a tecnologia está justamente para atender esses pontos, Agora, voltando à pergunta que você trouxe, Cris, é bem interessante porque o uso convencional ainda está atrelado ao uso, por exemplo, no caso de atrazinas, a atrazina é uma ferramenta ainda utilizada há muito tempo, E essa ferramenta ela continua sendo utilizada até os dias de hoje, Então, ela começou no sistema convencional, é utilizada ainda no dia de hoje, E é uma ferramenta extremamente interessante, ao ponto de vista de controle, E pensando no manejo de plantas daninhas, é uma alternativa que está caindo em desuso em algumas situações, No caso, por exemplo, no controle de percevejo, que é a segunda parte da pergunta, controle convencional contra a tecnologia, nós temos algumas práticas, que são, por exemplo, a utilização de alguns inseticidas químicos e combinados com alguns inseticidas biológicos, que não é a minha praia biológica, obviamente, mas é uma tendência do mercado, a utilização de Biovéria, de metarrhizium, combinada a sistemas de inseticidas químicos, que nós temos observado que são
produtos de maior eficiência, né, no mercado hoje, porque são práticas mais efetivas e controle mais imediatos, né, associadas a biológicos que têm uma eficiência também, são produtos muito bons, né, que tem no mercado, e que tem um controle muito bom também, pensando em médio a longo prazo ali, né? Então, a combinação desses dois produtos, né, a associação desses dois produtos, eles têm apresentado um bom resultado, né? Então, o uso do convencional, a questão do convencional versus a tecnologia, né? A gente tem observado que a tecnologia ela tem prevalecido muito mais quando se trata na questão aí do aumento de produtividade, né? Então, nós estamos buscando realmente, na parte técnica, né, principalmente no campo, trazer e fazer com que o produtor adote essa tecnologia com muito mais celeridade, né, com muito mais rapidez, porque nós queremos que o produtor saia aí dos 100 sacos por hectare o quanto antes, né? Justamente porque a gente acompanhando a década de 90 para cá, a área aumentou muito, mas a produtividade ela está estagnada ali nos 6 mil quilos por hectare, na média, né? Então, nós temos que buscar esse aumento, sabe? Com certeza. E se a gente pensar não só para pragas, né? De maneira geral, a ascensão com o uso do controle biológico tem crescido cada vez mais, inclusive na parte de doenças também. A gente teve alguns outros colegas que vieram nos podcasts passados e enfatizaram o uso do controle biológico para o manejo de doenças, além do manejo de pragas e todos os seus benefícios. E o ideal que a gente sempre aprende nas escolas de agronomia é a integração desses métodos de manejo, né? É eu utilizar o químico junto com o biológico, junto com o genético, com o físico, com o cultural, e associado a isso para a tomada de decisão é o monitoramento, seja da doença, seja da praga, né? Num solo bem preparado, bem nutrido e por aí vai, né? Então, de maneira geral, em relação a essa comparação, a essa ascensão entre a nova tecnologia e o manejo convencional, qual que é a sua perspectiva como engenheiro agrônomo? A minha perspectiva é que cada vez mais, né, o produtor venha a adotar isso, né, e venha a estudar cada vez mais, né, essa tendência, né, porque principalmente em questões de apelos ambientais, né? Porque hoje nós vemos principalmente, por exemplo, as práticas ambientais sendo requeridas cada vez mais, né? Principalmente por países importadores, né? Parte de soja, parte de milho, né? E frutas também, se a gente pensar em frutas, né? O PIF. Exatamente, né? Então, assim, tem se observado uma demanda muito grande, né? Dos países por parte das questões ambientais, né? Então, essas exigências estão refletindo já hoje no mercado, né? Certo. E daí, então, nesse reflexo que a gente tem de cada vez mais uma preocupação, um apelo ambiental, uma preocupação de uma produção sustentável, você falou inicialmente lá sobre a atrazina no manejo de plantas daninhas, né? Explica aí para o nosso ouvinte que ainda não conhece, não ouviu falar, um estudante de agronomia, o que é a atrazina, quais são as principais plantas daninhas que a gente pode manejar ainda, né? Sem pensar na possibilidade dessa PL, que a gente vai falar mais para frente, né? Em que já tem uma PL aí, a 5080 de 2023, né? Em que está lá com os deputados sendo discutido sobre a possibilidade de não ter mais o uso da atrazina no campo devido a vários prejuízos que a gente tem ambientais aí. Então, o que é a atrazina? Quais são as plantas daninhas que ela tem apresentado efeito? E qual o seu papel no manejo de plantas daninhas para a cultura do milho? Essa pergunta é muito interessante, Cris, porque assim, a atrazina, na verdade, ela é um produto bem antigo, tá? Na cultura do milho, muito utilizado. É um produto sistêmico, né? Inibidor de fotossistema para os estudantes de agronomia, né? É um produto que é especificamente para controle de folha larga, tá? Aplicado ali pós-emergência do milho. E, inclusive, né, é um produto que tem alguns relatos de resistência, né, no Brasil. Né? Por exemplo, o caso do caruru, que tem resistência, tem alguns relatos de picão preto já, né, tolerância também ali a questão da atrazina, né?
Então, nós temos observado que a utilização desse produto não tem agregado, né, tanto quanto deveria. Então, assim, nas doses que tem se observado a campo, né, esse produto tem demonstrado uma baixa eficiência quando comparado a alguns produtos do mercado. Mas nem é esse o ponto que eu gostaria de trazer, né? O ponto que eu gostaria de trazer é mais a questão ambiental mesmo, né? Nós temos observado, né, ali no meio europeu, né, a questão ambiental principalmente. A atrazina, ela é um produto extremamente lixiviável, tá? Então, o que observa dessa forma? Quando a gente faz a aplicação do produto, esse produto ele lixivia e vai para o lençol freático, né? Isso quer dizer o quê? Que ele contamina a água, né, no nível de lençol freático. Então, esse produto, embora tenha sua eficiência, embora tenha sua utilização, ele detectou uma certa preocupação na Europa, né? E eles realmente baniram esse produto no continente europeu. Nos Estados Unidos está na iminência e no Brasil, né, Cris, como você comentou, ele também não dá para saber se é hoje, amanhã ou daqui 10 anos, mas ele está em discussão sim, né, para o mesmo processo, para o mesmo caminhamento, assim como nós tivemos o caso do banimento do paraquat, né, como tivemos o caso do banimento de alguns fungicidas também no mercado, né. Então, esse uso da atrazina é um ponto de preocupação, tá? Em ponto de vista ambiental, e nós temos algumas soluções, né, que eu posso comentar mais para frente. Hoje o mercado apresenta algumas soluções, né, por exemplo, temotriona, mesotriona, né, só que são soluções que eles são combinadas com a atrazina para aumentar a eficiência de controle, né? Então, assim, caso nicosulfuron também, né? Então, essas soluções, elas, sempre de forma combinada com a atrazina, elas ampliam, na verdade, o controle das plantas, né, nas plantas daninhas pós-emergência do milho. Então, assim, de forma isolada, né, eles não entregam resultado 100%. Essa é uma preocupação quando nós pensamos em banimento da atrazina. Então, a própria Errara mesmo, que é a empresa que eu represento hoje, que eu trabalho hoje, ela trouxe para o mercado, né, um produto à base de terbutilazina, né, que é o som da HT. Esse produto, ele é um produto da mesma família da atrazina, né? Então, aqui trazendo uma comparação da terbutilazina com a atrazina, né? Esquecendo o ponto de vista comercial, mas trazendo agora a questão só da comparação dos dois produtos, né, dos dois princípios ativos. A terbutilazina, ela é um produto que é regularizado na Europa, né? Então, assim, esse produto foi importado, né, para o Brasil, justamente para atender uma demanda ambiental mesmo, tá, Cris? Então, pensando justamente nessa questão, a atrazina, ela sendo substituída, o que colocaríamos no lugar, né? Então, a terbutilazina, apesar de ter as mesmas características da atrazina, ela não lixivia igual, tá? Então, assim, ela permanece no solo, nas primeiras camadas, né? E ela não lixivia igual a atrazina. Então, as características de controle de folha larga são as mesmas, a fase de aplicação são as mesmas, né? O que diferencia um pouco da atrazina é uma supressão com folha estreita, algo que a atrazina não tem, né? E a questão, principalmente, do efeito pré-emergente, que é o que eu gostaria de tratar um pouco mais à frente também, que é uma alternativa de manejo também, né? Quando nós pensamos principalmente no sistema, né? E também a questão de embalagem, né? Que é algo que, principalmente na parte ambiental, nós preconizamos muito hoje, né? Que, por exemplo, um produtor que utiliza lá, para ter uma noção, né? Um produtor que utiliza lá 10 litros, falando em alqueires, né? 10 litros em alqueires, vamos colocar lá, de um produto, a atrazina, por exemplo, e utilizaria hoje 7 litros de uma terbutilazina, um sonda, né? Ele estaria utilizando 30% menos volume de embalagem. Então, vamos pensar que um produtor utiliza lá 1.000 litros de um produto, vai utilizar 700, né? Então, são 300 litros a menos de produto, né? São 30% a menos. Então, são 30% a menos de volume, de embalagem, né? Então, algo que, ambientalmente falando, é muito mais vantajoso também, né? Então, a atrazina, não desmerecendo e nem falando mal, é um bom produto,
né? Só que o único ponto que pega, né, alguns pontos então de resistência que nós temos observado, né, e esse apelo ambiental que a gente tem observado principalmente, né, que são pontos aí que nós devemos considerar, principalmente pelas situações nos próximos anos aí. Tá. Então, nesse sentido, essa substituição faria com essa nova molécula que vocês têm aí proposto, é isso? Exatamente. A gente tem apresentado já para o mercado, né? Os produtores têm conhecido essa molécula, têm utilizado, né, essa molécula, têm testado essa molécula. Então, assim, tem conhecido principalmente a formulação dela, né, o que é muito mais bacana de ver, porque o produtor, além de perceber isso, né, além de ter contato com essa parte do produto, eles têm percebido na prática também essa parte desse apelo ambiental, sabe? Porque a gente tem trazido um pouco dessa questão ambiental para o produtor, ele tem tomado consciência disso também. Então, a gente vê muito na mídia essas críticas, principalmente com a agricultura brasileira, né, que é um ponto de preocupação, mas a gente tem plena consciência de que o produtor brasileiro tem percebido isso e tem expressado isso de certa forma, muito convincente, sabe? Tem feito isso muito mais, de forma muito mais expressiva do que a gente imagina, sabe? Essa substituição pelo produtor rural, então, a adesão tem sido positiva pela substituição da atrazina, principalmente aí na cultura do milho safrinha. Exatamente. Olha, muito bacana isso, né? Bom, então, nesse sentido, né, quais seriam as alternativas, além dessa, que vocês abordam com o produtor rural para o manejo de plantas daninhas na cultura do milho? Ô, Cris, a gente tem trazido também, né, além da questão da terbutilazina, a gente tem trazido a visão para o produtor, do controle não pontual, né? O que a gente fala dessa forma? A solução não está no momento da aplicação, né? A solução está no sistema. O manejo de planta daninha, como o nome diz, ele está atrelado ao sistema, né? Então, nós temos que manejar a planta daninha desde a soja, desde o milho, desde da entre-safra. Então, o manejo está justamente não só ali na pós-emergência do milho, né? Como seria ali, a expectativa seria a solução da planta daninha pós, né? Nós estamos recomendando justamente que o produtor lance mão de várias ferramentas, né? Principalmente um controle pré-emergente. Então, assim, utilize herbicidas antes da cultura do milho, né? Nós temos hoje excelentes herbicidas pré-emergentes, né, na cultura do milho, para controle de folha larga e folha estreita, né? Então, assim, às vezes o produtor tem problema com capim-pé de galinha, que tem se tornado hoje um problema muito grande, né? Vamos supor, para controle, por exemplo, de folha larga no milho, nós temos uma solução, né? Atrazina, terbutilazina, né? Que seria lá nabiça, caruru, soja voluntária, né? Às vezes um picão, né? Mas às vezes um capim amargoso, um capim pé de galinha, que seria folha estreita, né? Dá para se observar aqui também, né? Seria mais ou menos o mesmo controle do milho, né? Nós temos uma dificuldade um pouco maior de controle, né? Então, nós temos que lançar mão de ferramenta pré-emergente que controla a folha estreita, mas não pega o milho, né? Então, nós temos excelentes aí herbicidas pré-emergentes, né? Por exemplo, tem algumas moléculas com a base de piroxasulfona, que são herbicidas que realmente apresentam, né, um diferencial bem grande com relação ao controle de capim-pé de galinha, por exemplo, né? Eu estava trabalhando antes no Mato Grosso, né? E lá tem um problema muito grande de capim-pé de galinha, né? E recentemente nós encontramos algumas áreas aqui no Paraná também com problema de capim-pé de galinha, né? Então, produtores que estão assistindo, alunos de agronomia, que são filhos de produtores, né? Que detectam alguns problemas com capim-pé de galinha, né? Pode estar orientando seus pais, né? Ou mesmo são produtores, né? A estar utilizando os produtos pré-emergentes na cultura do milho safrinha. A gente sabe da dificuldade, por exemplo, Cris, quando se colhe a soja, já quer plantar em cima, né? O milho safrinha. Mas nesse período, né, de plantio do milho safrinha, pode estar aplicando ali um dia, né, de janela,
pode estar aplicando aí o herbicida pré-emergente justamente para que segure, né, esse banco de semente. Então, a nossa recomendação hoje está justamente na aplicação de herbicidas pré-emergentes para segurar o banco de semente que nós temos no solo. Porque quando a gente faz a utilização de produtos pós-emergência da planta daninha, nós estamos, de certa forma, investindo muito, apostando muito numa ferramenta que custa caro, né? E que a planta já está emergida, né? A planta daninha, né? E muitas vezes pode gerar casos, e gera, né, casos de resistência, né? Então, assim, casos de resistência para herbicidas pré-emergentes são muito menores, né? Então, ferramentas como pré-emergentes a gente tem batido muito, né? Para você ter uma noção, hoje, a média no Brasil tem se observado que 30%, 40% só das áreas utilizam herbicidas pré-emergentes, né? Então, no Mato Grosso, né, é um pouco maior, no Paraná até menos que isso, bem menos, né? Mas no Mato Grosso é um pouco maior as áreas, né? 60% mais ou menos, onde você observa que as áreas são maiores, então não é falando bem ou mal, mas como as áreas são maiores, a margem de erro é menor, né? Então, assim, como as áreas são maiores, eles não têm tempo hábil, muitas vezes, para entrar reaplicando, né? Então, tem que ser tudo em operações programadas. Então, se aplica para emergente, né? E depois se aplica ao pós-emergente. Mas são áreas programadas, né? No Paraná são áreas menores, então permite ainda esse erro, né? Porque dá tempo para intermediar, né? Mas aonde não tem esse tempo, a gente observa que a utilização dos pré-emergentes são muito maiores, né? Então, fica essa dica, sabe? A utilização de herbicidas pré-emergentes e a solução está em todo o sistema e não em uma única... No em um momento, único né? momento, exatamente. Então, o ideal é que eu trabalhe de forma preventiva, né? Me preocupando com o banco de sementes que está ali para que eu não tenha uma pressão de seleção maior a plantas daninhas depois de emergidas, né? Essa é a preocupação. Exatamente. E nesse mesmo sentido, assim como eu tenho grandes problemas e prejuízos com plantas daninhas, eu também tenho efeito de percevejo na cultura do milho safrinha. Né? E como que o milho safrinha tem impactado, como que os percevejos têm impactado na produção do milho safrinha? Essa é uma pergunta muito interessante, Cris, porque hoje o percevejo, ele, se não, né, é um dos mais importantes também de prejuízo para o milho safrinha, né? Até um ponto bem interessante, porque o que ele tem que ele tem comparado com planta daninha, né? A planta daninha, ela compete por água e luz, né? E o percevejo, ele quer justamente aproveitar essa energia da planta, né? Mas ele, muitas vezes, ele não quer a energia da planta daninha, ele quer a energia da planta que a gente está cultivando, né? Então, só que ele utiliza, às vezes, muitas vezes, essa planta daninha, que a gente não fez o controle, como uma casa, né, de proteção. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós temos a trapoeraba, às vezes nós temos a buva ali, né, emergindo, né, no milho safrinha. A buva não, né, porque emerge um pouco menos, né, durante o ciclo do milho safrinha, mas a trapoeraba está bem presente. E muitas vezes o produtor faz a aplicação com o pulverizador e o percevejo está justamente embaixo dessa trapoeraba. Um produto muito utilizado, né, para controle de percevejo é o organofosforado, conhecido como acefato, né? E esse produto ele não tem residual nenhum, ele é de contato, né? E o percevejo ele se aloja justamente embaixo dessa trapoeraba, né? Então, esse se alojar embaixo da trapoeraba faz com que o produtor faça a aplicação em cima, ele se aloja embaixo e depois o percevejo sai caminhando livremente, né? E ele continua fazendo ali sua picada de prova, né? O percevejo, para ele morrer, ele tem que fazer de 3 a 4 picadas de prova. Isso quer dizer o quê? Ele vai escolher um milho e vai fazer uma picada de prova. Vai escolher outro milho e outra picada de prova. Então, 3 a 4 picadas de prova para ter contato com o TS, que seria o tratamento de semente que o produtor fez na lavoura. E muitas vezes, lá na frente, quando o produtor vê o sintoma do percevejo, ele vai falar assim: o meu tratamento de semente não funciona, ou então a minha aplicação que eu fiz não funcionou.
Mas não é que não funcionou às vezes, né? É porque para o percevejo morrer, ele fez essa picada de prova. Então você imagina, né? Vários percevejos fazendo 3 a 4 picadas de prova para morrer, né? O dano que não causa, né? Mas é lógico que nós não queremos ver danos na lavoura, né? Então a gente tem que fazer a máxima avaliação possível, né? E o monitoramento possível, né? Para a gente fazer as aplicações. Mas voltando à sua pergunta, Cris, o percevejo ele pode causar até 30% de dano na lavoura. Então vamos considerar que 100 sacas por hectare é a média que a gente está buscando, né? Aí de produtividade. Então, considerando 30% seria para o percevejo, né? Estamos falando de 30 sacos por hectare, uma continha de padaria, né? Então, a considerar hoje, né, que um custo aí de uma aplicação mais ou menos seria 1 a 2 sacos por hectare, né? Acho que realmente valeria muito a pena fazer um controle, né? Seja ele químico, biológico, seja ele qual fosse, né? Então, realmente a gente tem monitorado muito, né? Tem analisado muito essa questão do percevejo e apesar de ter esse dano expressivo, o produtor tem observado que desde o começo, então quando o milho é tratado, né? Seja ele industrialmente ou um farm, até a sua emergência, até ele pegar um porte mais ou menos na largura de um dedo, né? O produtor tem realizado diversas aplicações. Então, o dano dele tem sido mais ou menos calculado em cima disso, né? A gente muitas vezes nem faz muito cálculo se tem, né, quantos percevejos tem por metro, né? A gente muitas vezes faz o cálculo em cima da presença ou ausência, porque a presença dele já seria um prejuízo ali na lavoura, né? Então, muitas vezes seria interessante fazer esse cálculo, né? Mas o produtor, por se tratar ali do operacional, por se tratar por questões ali do tamanho da área, muitas vezes ele acaba já por fazer as operações de maneira aplicada, calendarizada, né? Por saber que justamente o percevejo presente na área já dá esse impacto de produtividade a 30%. Então, ele faz a conta, né? 30 sacos por hectare, mais ou menos, de prejuízo, né? Quanto seria? Eu vou fazer ali 4 aplicações de percevejo, na média, né? Então, seria ali um custo de 4 a 5 sacos por hectare. Então, teoricamente, né? Eu estaria ganhando se fizesse já esse manejo com 4 aplicações, né? Então, seria mais ou menos dessa forma que o produtor analisa, sabe? Só para deixar mais ou menos desse entendimento, para mostrar que realmente o manejo de percevejo, atrelado aí à perda de produtividade, né? Embute no controle imediato, sem mesmo ficar muito avaliando se compensa ou não compensa, né? Essa questão do controle, sabe? Uhum. E além disso, eu ter a presença direta do percevejo ali na lavoura, resultando num prejuízo na cultura, eu ainda tenho uma correlação com as plantas daninhas, não é? Porque você acabou de dizer que muitos deles vão ficar ali protegidos pelas plantas daninhas, então isso significa que ao aplicar um produto protetor ou um produto de contato, ele não vai chegar no alvo, que nesse caso é o percevejo. Então, ele continua causando prejuízo na lavoura, ou seja, é um manejo adequado e completo na lavoura, né? Eu preciso tanto manejar as plantas daninhas, quanto daí os percevejos. Não adianta eu manejar o percevejo primeiro se eu não tiver manejado a planta daninha adequadamente. Exatamente, Cris. Por isso que na hora da utilização do produto, né, principalmente do produto químico, a gente está falando, né, do inseticida no caso, né, a gente tem que se atentar ao manejo que foi feito de planta daninha, né? Porque nessa situação, por exemplo, eu utilizei um acefato, né? É um produto que não tem um residual, né? Então, neste caso, nós lançamos mão de algumas alternativas, né? Por exemplo, tem alguns produtos que são misturas, né, de piretróides com neonicotinoides, né? Esses produtos, além de ser choque, né, que seria embasados nos piretróides, tem o residual que estaria atrelado aos neonicotinoides. Então, esses produtos, sim, seriam algumas ferramentas interessantes nesse caso, né? Justamente porque daria um residual para o produto, né? Então, por exemplo, eu faria uma aplicação de um produto com uma combinação, né? E o percevejo após sair
por exemplo, desalojar ali da Trapoeraba, né? Ele entraria em contato, fazer essa picada de prova, mas entraria em contato com esse produto que tem um neonicotinoide em sua composição, né? Que daria, sim, esse efeito residual do produto e estaria causando a morte do percevejo, né? Então, nós temos diferentes moléculas no mercado hoje que têm esses efeitos residuais, né? Então, muitas vezes, tem alguns produtores que acabam misturando, né? Alguns produtos, por exemplo, para desalojar percevejos, à base de enxofre, por exemplo. Alguns produtores que misturam, nada tem nada comprovado, mas alguns produtores que misturam sal ou até mesmo açúcar junto na calda de pulverização, né? Justamente para atrair o percevejo, né? Durante a aplicação. Mas essas são alternativas que os produtores adotam, não que a gente recomenda, né? Mas eles utilizam justamente para fazer aí a aplicação. Mas desalojantes, isso sim, as empresas recomendam, né? Não a gente que trabalha, mas eles que recomendam justamente para ter esse efeito. Mas a gente tem essas ferramentas dos inseticidas que são combinados, né? Justamente para que tenha esse efeito residual, para que o produtor tenha essa segurança. Por exemplo, faz uma aplicação de uma combinação que dá, por exemplo, 7 dias de residual. Então, o percevejo ele sai da Trapoeraba, vai fazer a picada de prova, entra em contato com o produto e acaba morrendo. Então, essa seria ali uma ferramenta também combinada, né? Justamente para que o produtor tenha essa segurança de fazer essa reentrada aí depois de 5 dias, 7 dias, né? Para que tenha esse controle mais efetivo, sabe? Sim, então no caso de eu não ter ali um manejo, um controle efetivo sobre as plantas daninhas e eu ter espaço local para ele se alojar ainda, eu tenho um inseticida que vai ficar na minha lavoura por um tempo maior e vai ser efetivo mais rapidamente, né? Para poder eliminar essa praga da área, né? Exatamente. Bom, e nesse sentido, a gente ainda tem, apesar da gente ter o manejo químico da planta daninha e da praga, eu posso ter a possibilidade de gerar populações existentes, né? Como que tem sido essa preocupação junto aos produtores em relação a populações de percevejo resistentes? Excelente pergunta, Cris. Porque nós temos observado, né, que essa questão de resistência a percevejo ainda não tem nada comprovado, né, principalmente voltando à parte de ativos de produtos, né, mas nós temos observado principalmente, né, uma presença e uma dificuldade de controle de manejo, principalmente, do percevejo barriga verde no milho safrinha. Por que eu estou trazendo esse ponto? Nas últimas safras, nós temos observado uma população muito alta no estande inicial, principalmente do cultivo do milho safrinha, por ausência de controle nas culturas anteriores. Tá? A cultura da soja, durante a cultura da soja, muitas vezes nós temos observado uma grande presença do percevejo marrom, obviamente, né? Mas nós temos observado também, e recentemente até alguns pesquisadores trouxeram à tona, que o percevejo barriga verde tem causado alguns danos também na cultura da soja. Então, antes o barriga verde causava problema no milho e o marrom, né, quistozeros, causava ali problema na soja. E agora está tendo uma mudança de comportamento, de hábito, né? Principalmente do barriga verde. Isso quer dizer o quê? Que o manejo está tendo que ser feito de maneira antecipada. Então, assim, apesar de os produtos serem os mesmos, né, de controle, teoricamente, mas assim, a questão da preocupação, principalmente doses e ativos, né, o percevejo marrom ele morre mais facilmente, né? Nós temos observado isso a campo. E o percevejo barriga verde ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Isso do ponto de vista mais prático, né? Então, assim, o controle, principalmente do barriga verde, nós estamos recomendando já se iniciar na soja.
Quando nós fazemos o plano de batida, então, na soja, nós observamos na contagem, principalmente o marrom e o barriga verde, já considerando na parte do controle. Algo que não era considerado no passado. Então, dessa forma, nós estamos recomendando, né, o controle, principalmente nos estágios iniciais da cultura. Antes, até alguns órgãos, inclusive, recomendam, né, tem um número, por exemplo, 2 percevejos para o plano de batida, né, ali no estágio reprodutivo para frente, né. Nós estamos já recomendando, né, assim, ao ponto de vista técnico, né, as empresas em geral, né, já no estágio vegetativo da cultura, né, fazer esse controle, esse manejo, seja ele com um plano de batida, seja ele no dia a dia ali com o produtor ou técnico isoladamente, né, fazer esse controle previamente, né, antes de recomendar, justamente para a gente baixar a população. Porque baixando a população, a gente percebe que a presença do percevejo barriga verde, né, lá no milho safrinha, é bem menor. Então, a facilidade com que a gente tem de controle na cultura do milho safrinha tem ficado mais tranquilo, sabe? Tem observado essa facilidade. Então, isso é recente, né? Isso é das últimas safras, inclusive a safra passada, 22 e 23, né? E a gente vai observar agora nessa próxima safra como que vai ser esse comportamento, né? Principalmente desse manejo que a gente está fazendo, vai ser feito agora nessa safra agora que tá plantado da soja. Bom, então, nesse sentido, quais seriam as considerações finais, o que a gente não discutiu aqui, que você queira complementar? Pode ficar à vontade, Alan. Ô, Cris, primeiramente, eu até antes de agradecer, né, a oportunidade de falar com os ouvintes, falar com todo mundo, esses 10 anos de experiência que a gente tem de mercado, né, a gente pôde aprender muito, né, da convivência no dia a dia com o produtor, né, e a gente pôde observar que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar, né, mas principalmente, né, que a agricultura ela é uma escola, né, e realmente o dia a dia ali com o produtor a gente aprende que as dificuldades, acertar o olhinho da mosca, realmente acertar no preço da soja, do milho, né? Plantar na hora certa, colher na hora certa, é uma dificuldade, não é para qualquer um, né? Mas realmente a gente tem percebido que o produtor é realmente muito sábio, né? E é um ser muito conectado com Deus, né? Porque é realmente pegar, né, literalmente, uma semente, né, colocar na terra e esperar nascer, cultivar e colher, né? Isso aí realmente é algo bíblico, né? É algo que realmente glorioso, né? E não são todas as pessoas que estão preparadas para isso, né? Se hoje você pegar e colocar uma sementinha na terra, ela não vai vingar, sabe? Não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. Então, assim, tudo que a gente pode contribuir, tudo que a gente pode colocar trazer para ele, né, para que ele possa aproveitar de conhecimento, né? E hoje nós temos ali dezenas de pessoas profissionais, né, seja de fitopatologia, seja de entomologia, né? Essas pessoas, elas detêm um conhecimento e cada um compartilha. Mas se juntar todas as pessoas juntas, elas não conseguem plantar, né? Mas se você pegar um produtor hoje, ele tem todos esses conhecimentos, né? Sem ter estudado muitas vezes, ou às vezes é agrônomo, sim, né? E dá um show na gente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Essa pessoa, né? Essa pessoa que está hoje no campo, ela é uma pessoa que merece o nosso respeito, né? E esse podcast que você está trazendo, né, é um podcast que vai agregar muito, tá? Muito mesmo. Eu espero que esse podcast sirva para o Brasil inteiro, tá? E que realmente possa ser compartilhado com as pessoas, tá? Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, tá? Porque você realmente é uma pessoa, né, realmente que é uma pessoa inspiradora,
tá? Que os produtores também possam ver, né, esse podcast, aprender um pouco contigo, com a gente também, e que a gente possa juntos, né, fortalecer ainda mais essa cadeia produtora, né, e aprender também, né, eu espero também que a gente saia, né, do podcast que a gente possa vivenciar um pouco mais do dia a dia do produtor, né, porque realmente esse compartilhar com os homens do campo, né, para mostrar para o agro, mostrar para as pessoas que é realmente o agro que move o Brasil, sabe? Então, essas palavras aí que a gente traz, né, é realmente para fortalecer que a agricultura brasileira, né, é diferente daquela agricultura que a gente vê, que o pessoal fala aí fora, né? A nossa agricultura é verde, né? A nossa agricultura ela preza muito pelo ambiental, né? A nossa agricultura é limpa e a gente vê muita sujeira aí fora, né? E a gente tem aí muitos desafios pela frente, né? E um dos desafios que você está trazendo, né, nesse podcast, Prof de Fito, né? E você está de parabéns, né? Eu espero poder participar mais vezes com você em outros momentos, tá? Em outros temas também. E eu agradeço imensamente ter participado desse momento com você. Com certeza. Muito obrigada, Alain. Já está aqui, né, o convite para novos podcasts, novos episódios. Com certeza contribuiu muito para o nosso ouvinte, seja produtor rural, seja um engenheiro agrônomo, seja um estudante de agronomia, seja um consultor rural, né, que vai absorver esse conhecimento aí que a gente discutiu hoje. E para finalizar isso, quando você falou sobre o produtor rural, eu lembrei do meu pai. O meu pai é produtor rural e ele fala que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? O agricultor, ele é realmente um ser resiliente, porque ele planta ali a céu aberto e ele está sujeito a todas as intempéries. Nós estamos em momentos de estresses climáticos. Uma hora é chuva demais, outra hora é seca demais, e o produtor está ali ou colocando a sua semente no solo, ou tentando colocar, ou tentando realizar a colheita nesses momentos adversos. E se não for ele, né, quem que vai trazer o alimento para a gente? Então, eu também espero que esse podcast possa chegar lá no produtor, né, no engenheiro agrônomo que está dando assistência técnica a esse produtor, para que ele cada vez consiga maximizar a produção e passar por situações de estresses climáticos, assim como pragas, assim como doenças, assim como plantas daninhas que a gente discutiu hoje, né? Então, muito obrigada, Alain. Seja aí muito bem-vindo ao nosso podcast. Volte outras vezes. E para você que está ouvindo a gente, curta, compartilhe, comente quais são os profissionais do agro que você quer ver aqui ou quais são os assuntos que você quer ouvir a gente discutindo. Pessoal, por hoje é isso. Um abraço e até o próximo episódio.